Em todo caso, eu sei de uma coisa: se o futuro é incerto e imprevisível e impossível de ser controlado, existe ao nosso alcance uma chave. Essa chave é o preparo. Capricho é uma palavra que tem um sentido duplo em português. Em algumas regiões do Brasil, uma pessoa caprichosa às vezes é aquela cheia de vontade, cheia de melindre. Em outras regiões, capricho significa fazer do teu melhor modo naquela condição. E capricho não é uma coisa que você nasce sabendo. Capricho é uma formação. Capricho é algo que você educa alguém e se autoeduca. Um guru é alguém aplaudido pelo mundo do mercado. O guru quase sempre vem de longe. É importante que ele venha de longe. Porque se você convive todo dia com alguém, sabe que ele não é guru porra nenhuma, é um bosta que nem você. Eu não sei quem governará o Brasil. Às vezes eu não sei se haverá Brasil. Em todo caso, eu sei de uma coisa: se o futuro é incerto e imprevisível e impossível de ser controlado, existe ao nosso alcance uma chave. Essa chave é o preparo. Eu não sei onde estaremos em 2028, mas quem falar melhor inglês estará melhor do que os outros. Eu não sei onde estaremos em 20 anos, mas quem conseguir preservar sua saúde hoje, livrar-se de vícios, manter um corpo funcional, estará melhor do que aqueles que estiverem presos de vícios. Então, entre outras coisas, ao entrar na faculdade, eu tomei decisões sem prever o futuro, mas que nasciam da minha formação, como, por exemplo, me afastar de drogas no curso de Humanas História na USP, o que me isolou profundamente, gente. Não gostar de maconha me tornou um ser dedicado estranhamente aos livros e ao estudo. Numa entrevista do Jô, eu contei a ele como aconteceu dos meus alunos na Unicamp durante um curso de Shakespeare que eu dei, estarem entusiasmados porque descobriu-se no cachimbo de William Shakespeare restos de cannabis. E meus alunos entusiasmados, Shakespeare fumava maconha provavelmente como toda a elite europeia do fim do 16 e durante todo o 17. A criminalização de drogas é do século 20. Só que eu lembrei a eles que Shakespeare é Shakespeare porque ele era Shakespeare e não por causa da maconha. E que se você e eu fumarmos maconha, seremos apenas maconheiros e não William Shakespeare. Afastar-se não é um discurso moral, ele é prático. Ele é prático. Não? Afastar-se dos vícios, vícios que condicionem minha vontade. Procurar um corpo funcional, que não é um corpo Kim Kardashian, mas é um corpo funcional, que não me atrapalhe no exercício das minhas atividades. Ou, como eu já preguei pelo Brasil inteiro, dedicar-me de corpo e alma à gordura, ao bacon, e assim a manteiga de garrafa regando tudo, porque isso impede Alzheimer. Se eu fizer isso todos os dias, não chegarei à idade de desenvolver Alzheimer, né? Nem catarata, nem osteoporose. Manteiga de garrafa cura praticamente todas essas doenças, inclusive males graves da terceira idade. Lá pelos 30 e poucos você vai ter um AVC fulminante e não chegará a essa idade do declínio. Na verdade, a minha pergunta não é se eu quero viver muito ou se eu quero viver pouco. A minha pergunta é sempre se eu quero viver bem. E para viver bem eu preciso de estratégia. A vida bem vivida e bem sucedida, como diz Luc Ferry no seu livro, o que é uma vida bem sucedida, ela pressupõe ação, estratégia e assim por diante. Mas eu não sei o futuro, e aqui eu me baseio nessa ideia linear de tempo que Santo Agostinho trabalhou nas suas confissões. Eu não sei o futuro. O presente é contínuo, o passado está sempre ficando para trás, e o futuro de fato nunca chega. Mas vamos substituir essa sequência pela seguinte ideia: por passado consideremos experiências. Todos aqui temos experiências. Por presente consideremos a ação, como eu estar falando e os senhores nesse momento escutando. E por futuro entendemos a estratégia que nasce essa ação. Sempre a ação prevendo a estratégia a partir da experiência. Vocês sabem que faz toda a diferença a ação e a estratégia. Duas pessoas que ganham a mesma coisa na mesma instituição pública
tem dois padrões de vida completamente diferentes. Porque o que me faz ter dinheiro não é só o que eu ganho, mas é principalmente o que eu gasto. É o que eu gasto que me torna estável ou não. Como me disse um aluno, eu estou ganhando R$600 no estágio. Guarde R$6 todos os meses. Você vai ter 1%. Isso ao final do ano já vai ter 10%. Isso pode se transformar em 50% de um salário. Já é um fundo de emergência muito bom. Ou seja, a estratégia ela é quanto à saúde, a estratégia é quanto às relações afetivas, é quanto ao dinheiro, permanentemente daquilo que eu quero. Capricho é uma palavra que tem um sentido duplo em português. Em algumas regiões do Brasil, uma pessoa caprichosa às vezes é aquela cheia de vontade, cheia de melindre. Em outras regiões, capricho significa fazer do teu melhor modo naquela condição. E capricho não é uma coisa que você nasce sabendo. Capricho é uma formação. Capricho é algo que você educa alguém e se autoeduca. Eu, Cortella, viajo agora, voltei. Eu estou aqui agora. Amanhã eu saio de madrugada para o Rio de Janeiro. Depois eu vou para São Paulo, onde eu moro. Aí eu volto quase todos os dias. Agora retomei, durante a pandemia não. Eu durmo no hotel, sozinho, que é o que o Cláudio, com quem eu sou casado, espera. Quando eu acordar amanhã, ao acordar bem cedo, bem de madrugada, porque eu tenho que estar no aeroporto antes das 4, qual é a primeira coisa que eu faço em qualquer hotel? Eu estou sozinho. Eu vou ao banheiro, escovo o dente, uso o banheiro, e aí eu faço uma coisa. Eu penteio o cabelo e a barba. Para quem? Para mim. Mas por quê? Não tem ninguém vendo? Eu tô vendo. Capricho. O relaxo vem quando você começa a deixar de lado as coisas. E como diz o Corpo de Bombeiros, civil ou militar, nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E se hoje eu admito não pentear o cabelo e a barba, dado que eu estou sozinho. Hoje eu não arrumo a cama, ninguém vem aqui. Para que eu vou arrumar a minha cama? Não no hotel, estou falando, mas em casa. Para que eu vou arrumar? Afinal, dizem alguns, para não arrumar, vou deitar nela de novo. Você já viu como é que é quando você usa uma louça e não lava? Você põe lá, como nada acontece se você estiver sozinho. Depois você põe outro. Depois de 3 dias você começa a olhar aquilo. Capricho. Capricho dá trabalho. Capricho dá trabalho. Olha só. Isso significa que na empresa, na família, na igreja, na política, ser caprichosa ou caprichoso exige esforço. Claro. Cuidar de outra pessoa dá trabalho. Ter capricho com alguém. Digo de novo, por que eu penteio o cabelo e a barba se não tem ninguém olhando? Mas eu tô. O problema não é a minha vaidade. Isso a gente tem também. O problema é eu me habituar a ir largando mão. Não tô vendo, ninguém tá olhando, tudo bem. E aí, claro, a gente se acostuma. Por isso, atenção, faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Um guru é alguém aplaudido pelo mundo do mercado. Guru quase sempre vem de longe. É importante que ele venha de longe. Porque se você convive todo dia com alguém, sabe que ele não é guru porra nenhuma, é um bosta que nem você. É preciso que ele venha de longe, que ele fale uma língua estranha, que ele use microfone Madonna, que ele tenha transparências e que ele tenha 10 dicas para você se dar bem. O guru tem a resposta certa no bolso do paletó. O guru sabe simplificar a vida. E se você tem dúvida, o guru sabe o caminho. O que caracteriza o guru é que ele sempre cai fora rápido. Como o vendedor de um unguento. Cidade do interior, o unguento é uma geleia que vem, uma gosma que eles vendem dentro de uma garrafa sem rótulo e que serve para tudo. Serve para espinha, erisipela, hemorroida, dor de corno, bronquite, angústia, serve para tudo.
E como serve para tudo, ele vende tudo e sai correndo rápido, antes que percebam. Assim é um guru. No ano seguinte, o vendedor de unguento volta com um outro produto, unguento gel. No ano passado você veio aqui, vendeu um unguento, disse que era bom para hemorroida, eu passei e não curou. Mas agora é outro produto, senhora, unguento gel. Se não curar sua hemorroida, vai lubrificar, que é uma beleza. O guru é a mesma coisa. Na década de 80 passaram por aqui e venderam uma tal de reengenharia. Quem aplicou, faliu. Outro veio outro dia e lançou 7 hábitos para o homem eficaz. Vende-se de todo jeito, grande, pequeno, capa dura, em supermercado, em disco, pelo computador. 7 hábitos para o homem eficaz. Lá você lê frases do tipo: faça isso para conquistar uma felicidade absoluta e eterna, antecipando o paraíso. Nossa, só isso, velho? Que beleza! E seja você quem for. No ano seguinte, o guru voltou e vendeu 7 hábitos para o homem altamente eficaz. Para homens com mais de 1,80, executivos escandinavos, por exemplo. E no ano seguinte ele voltou, eu gosto de gente assim, que não se abate, e vendeu o 8º hábito. Claro, você poderia ter levantado a mão e perguntado: se os 7 primeiros garantissem o que prometeram, não precisaria do 8º, não é verdade? Mas funciona assim. O guru simplifica a vida, quebrando o seu galho, e pelo menos por 5 segundos você se sente aliviado, feliz. Afinal, o problema que é o seu foi resolvido por alguém que não é você. Muito obrigado. Vale a pena investir. Um guru custa caro. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel em latim significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado, fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não ao local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente, você conhece professor excelente, você conhece família excelente, você conhece médico ou médico excelente, conhece garçom excelente. Qual garçom que você gosta? Agora que a gente está podendo voltar aos poucos em alguns lugares, qual garçom? Que aliás, né, Benjamin, é uma palavra francesa, né, para nós, garçom. Olha que coisa boa. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia é aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação. Que sugere coisas para você, que te indica um lugar, que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado, ouvindo a conversa, que dá dica para você, que entende um pouco o que você aprecia. Por exemplo, aquele garçom, e você já encontrou, garçom ou garçonete, que você chega num lugar, você está ali num casal, seja qual for, pedem 2 pratos, e aí o garçom diz assim: olha, aqui é comida, o prato é bem servido, um prato só dá para 2. Você fica olhando, pensando assim: mas o cara tá louco, por que ele vai dizer uma coisa dessa? Vocês vão ganhar menos se ele fizer isso? Não, porque primeiro que a comida será de fato suficiente num único prato, e ao dizer isso, não precisa pedir 2, porque um prato é suficiente para ambos. Ele te captura, fideliza, e aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar, se tem uma coisa que você quer, é voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Olha que coisa curiosa, uma história que aconteceu um dia comigo e com o Fernando, que está sentado aqui, né? Eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, não tenho habilitação e não dirijo por uma razão que às vezes parece estranha.
eu não dirijo porque eu não gosto, né? E eu não aprecio fazê-lo. Tem gente que acha, como, você não dirige? Eu digo, eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio, né? Tem uma série de coisas que eu não faço no meu dia a dia. E eu não dirijo, e o Fernando, que aqui está, né? Ele faz comigo os percursos, os lugares, e ele dirige. Eu nunca esqueço, não sei se o Fernando se lembra, há uns 6 anos, nós estamos voltando de São João da Boa Vista, uma ótima cidade, quase na fronteira de São Paulo com Minas, né, em outro lado de Minas, e a atividade terminou 9h30 da noite, mas naquele momento não havia pandemia, e ao final havia uma sessão de autógrafos, e quem tinha livro, havia sessão de fotos, coisa que hoje nós, por enquanto, não podemos fazer. Aliás, porque queremos ficar todas vivas e vivos e bem. E nesse sentido, naquele momento, saí eu, depois que a palestra terminou, para os autógrafos e fotos, e tudo terminou perto das 11h30 da noite. E nós com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, a gente tinha tomado um lanche na hora que chegou, mas já estava muito tarde. Saímos de São João da Boa Vista, pegamos a estrada, a SP, né, 340, que é uma ótima estrada, que sai em Campinas e depois para pegar a Bandeirantes, e nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados no horário que a gente passou. Conseguimos entrar na Bandeirantes, na estrada, na rodovia Bandeirantes, era 1h e pouco da manhã, tudo fechado. De repente, a gente está vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. Fernando entrou, a gente babado de fome, já era 1h e tanto da manhã. E eu rapidamente fui até o balcão, ali havia uma estufa, e nessa estufa 2 bolinhos. E eu disse ao garçom, por favor, o senhor nos dá esse bolinho? Ele disse, eu se fosse o senhor não comia não. Isso criou um afeto nosso. Aliás, quando a gente pode, a gente passa por lá. Atenção, olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como o faça o teu melhor, não pode sê-lo pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou, olha que interessante, em dizer o que eu posso fazer. Nós dissemos, e não dá pra gente pedir um sanduíche. Ele disse, a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência na atividade dela. Em vez de dizer, a cozinha já fechou, o que eu posso fazer? Ele disse, como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche frio. Se vocês não se incomodarem, eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga, né, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha, enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que interessante. Esta frase que eu acabo de dizer é uma frase que é repetida por mim em muitos momentos e ela parece quase como um mantra em alguns lugares. É muito comum que Cláudio e eu entremos, por exemplo, num restaurante agora, né, com um possível retorno, que a gente entre num hotel, que a gente entre num táxi e o garçom ou o taxista ou o recepcionista olha para mim, vê quem sou e diz, faça o teu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A gente até fica perplexamente feliz. Mas eu queria lembrar, usando o Pinóquio de exemplo, esse conto italiano, que a vida ética é mais fácil do que a vida sem ética. Que quando eu sou uma pessoa ética e tenho os documentos em ordem e todos os tipos de extintores já pedidos no carro e os que podem vir a ser pedidos, just in case, e um kit de primeiros socorros, caso ocorra de novo. A ideia é de pedi-lo, e uma tomada unificada padrão para o carro também, padrão que não unifica com nada, mas padrão. Se um policial me parar, eu desço com a tranquilidade absoluta, porque nada em mim pode ser multado naquele momento. Eu tive um colega que me confessou há algumas semanas estar traindo a esposa e me disse que para isso ele precisava apagar todas as mensagens do WhatsApp, que é um trabalho permanente. Dado o faro feminino para o WhatsApp, que é notável,
Mas o fato de que o WhatsApp volta como herpes, você apaga e volta, aquilo é um trabalho enorme. Ele precisa tirar dinheiro no banco para não usar o cartão. Ele precisa pedir um carro emprestado de alguém para que a placa do seu carro não seja vista no motel. E eu perguntei sobre o cheiro do motel, sabonetes e outros que traem isso. Ele leva mexericas, tangerinas, poncãs e come no motel. Já sabe, marido que volta cheirando para casa. Vocês já sabem que o casamento está compartilhando ações com mais gente. Após essa exposição de método do meu amigo adúltero, eu perguntei uma coisa que para mim é de lógica brutal aristotélica. Não é mais fácil eu ser fiel? E se não é possível ser fiel, não é mais fácil eu separar do que ficar se entupindo de poncã? É bom para o intestino, tem vitamina C, mas não é mais fácil eu ser fiel? Vocês conhecem gente que baixa aplicativos para poder evitar blitz da polícia? Não é mais fácil renovar a carteira que está vencida? Não é mais fácil andar na linha tranquilo? Não é mais fácil isso? Ou seja, claro que nós temos uma relação com a autoridade pública, é difícil. Voltando de Mianmar na semana passada, no domingo, eu desço na Polícia Federal. Um policial me pega pelo braço e eu levo um susto. Ele diz: professor, vejo muito seus vídeos. E eu gelando já. Pensa, que bom, né? Que bom. Testando a força do esfíncter anal. Ou seja, eu não estava trazendo nada. Eu não compro nada. Minhas malas são levíssimas, mas sempre dá um medinho, né? Sempre dá um medinho. A vida ética é a vida reta. É a vida que vale a pena ser vivida. Dei uma palestra em Porto Alegre faz 2 meses e emocionado ouvi um senhor me dizer ao final que tinha sido colega de faculdade do meu pai em Direito. E tinham se formado junto na Federal de Porto Alegre em 59. E tinha dito que achava notável a honestidade do meu pai. Ouvir isso, anos depois, é o maior legado que um filho pode ouvir em relação a seus pais. Não deve ser doloroso para o filho de alguém preso em alguma operação pensar: meu pai é um ladrão. E o filho sabe que é. Ele pode dizer para a imprensa que não é, mas ele sabe que é. Ele sabe que é. Ou seja, como é bom este legado ético para um filho. Como é bom ouvir essas coisas anos depois e saber que você é filho de alguém honesto, que tinha seus defeitos, mas certamente não era desonesto. Ou seja, a vida ética é a vida que mistura, dependendo da formação da pessoa, uma moral religiosa, mistura a ética racional, mistura o caráter e se torna uma vida válida. Porque assim deve ser, ou porque assim Deus diz, ou porque assim eu acho correto. Neste triplo campo está a vida que vale a pena ser vivida. Uma vida tranquila, uma vida que não esconde coisas das pessoas, uma vida reta, uma vida linear e, no fundo, uma vida feliz, porque é falso que o crime não compensa, o crime compensa. Muitas vezes, aliás eu diria na maioria das vezes, mas o crime torna a pessoa intranquila, porque em algum momento essa pessoa pode ser pega. Isso pode demorar 1 ano, podem demorar 10 anos, ele pode obter muito dinheiro, mas em algum momento, de Al Capone a Pablo Escobar, em algum momento pode ocorrer a punição. Logo, a vida tranquila, a vida ética é a vida que permite que eu possa dizer plenamente, se quiserem, se desconfiarem de mim: abram meu imposto de renda, abram minhas contas bancárias, abram meus documentos do automóvel, abram minha mala na alfândega, porque nada aqui depõe contra mim. Não é que eu seja perfeito, nem sou um modelo ético, mas eu tento, e é um esforço permanente, viver não porque a lei diz, mas porque eu sei que é correto. Eu sei que é correto esse tipo de questão. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel em latim significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Então não é o meu narciso, minha vaidade, meu orgulho que está fazendo isso. É a minha insegurança e a minha fraqueza pessoal. Estão buscando nos outros a resposta: a minha vida vale a pena ser vivida.
Eu faço isso há 30 anos, cuidado. Não é porque você faz uma coisa há 30 anos que você continua apto para fazer. Eu sou professor há 45 anos, eu tenho que estudar, ir atrás, buscar, saber o que o jovem está ouvindo, que tipo de filme ele assiste. Duas pessoas que ganham a mesma coisa na mesma instituição pública têm dois padrões de vida completamente diferentes. Porque o que me faz ter dinheiro não é só o que eu ganho, mas é principalmente o que eu gasto. É o que eu gasto que me torna estável ou não. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel em latim significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não o local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente, você conhece professor excelente, você conhece família excelente, você conhece médico ou médico excelente, conhece garçom excelente. Qual garçom que você gosta? Agora que a gente está podendo voltar aos poucos em alguns lugares, qual garçom? Que aliás, né, Benjamin, é uma palavra francesa, né, para nós, garçom. Olha que coisa boa. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia? Aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação. Que sugere coisas para você, que te indica um lugar, que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado, ouvindo a conversa, que dá dica para você, que entende um pouco o que você aprecia. Por exemplo, aquele garçom, e você já encontrou, garçom ou garçonete, que você chega num lugar, você está ali num casal, seja qual for, pedem 2 pratos, e aí o garçom diz assim, olha, aqui a comida, o prato é bem servido, um prato só dá para 2. Você fica olhando, pensando assim, mas o cara tá louco. Por que ele vai dizer uma coisa dessa? Pois eles vão ganhar menos se ele fizer isso. Não. Porque primeiro que a comida será de fato suficiente num único prato. E ao dizer isso, não precisa pedir 2, porque um prato é suficiente para ambos, ele te captura, fideliza. E aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar, se tem uma coisa que você quer, é voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Olha que coisa curiosa, uma história que aconteceu um dia comigo e com o Fernando, que está sentado aqui, né? Eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, não tenho habilitação e não dirijo por uma razão que às vezes parece estranha. Eu não dirijo porque eu não gosto, né? Eu não aprecio fazê-lo. Tem gente que acha, como, você não dirige? Eu digo, eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio, né? Tem uma série de coisas que eu não faço no meu dia a dia. E eu não dirijo, e o Fernando, que aqui está, né, ele faz comigo os percursos, os lugares, e ele dirige. Eu nunca esqueço, não sei se o Fernando se lembra, há uns 6 anos, nós estamos voltando de São João da Boa Vista, uma ótima cidade, quase na fronteira de São Paulo com Minas, né, em outro lado de Minas, e a atividade terminou 9h30 da noite, mas naquele momento não havia pandemia e ao final havia uma sessão de autógrafos de quem tinha livro. E nesse sentido, naquele momento, saí eu, depois que a palestra terminou, para os autógrafos e fotos, e tudo terminou perto das 11h30 da noite. E nós com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, a gente tinha tomado um lanche na hora que chegou, mas já estava muito tarde. Saímos de São João da Boa Vista, pegamos a estrada, a SP, né, 340, que é uma ótima estrada, que sai em Campinas e depois para pegar a Bandeirantes, e nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados no horário que a gente passou. Conseguimos entrar na Bandeirantes, na estrada, na rodovia Bandeirantes, era 1h e pouco da manhã, tudo fechado. De repente a gente está vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. O Fernando entrou, a gente babado de fome, já era 1h da manhã, e eu rapidamente fui até o balcão. Ali havia uma estufa, e nessa estufa 2 bolinhos.
E eu disse ao garçom, por favor, o senhor nos dá esse bolinho? Ele disse, eu se fosse o senhor não comia não. Isso criou um afeto nosso. Aliás, quando a gente pode, a gente passa por lá. Atenção, olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como o faça o teu melhor, não pode sê-lo pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou, olha que interessante, em dizer o que eu posso fazer. Nós dissemos, e não dá pra gente pedir um sanduíche. Ele disse, a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência na atividade dela. Em vez de dizer, a cozinha já fechou, o que eu posso fazer? Ele disse, como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche frio. Se vocês não se incomodarem, eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga, né, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha, enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que interessante. Esta frase que eu acabo de dizer é uma frase que é repetida por mim em muitos momentos e ela parece quase como um mantra em alguns lugares. É muito comum que Cláudio e eu entremos, por exemplo, num restaurante agora, né, com um possível retorno, que a gente entre num hotel, que a gente entre num táxi e o garçom ou o taxista ou o recepcionista olha para mim, vê quem sou e diz, faça o teu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A gente até fica perplexamente feliz. Nunca fomos tão livres. E somos a geração mais deprimida da história humana, a maior consumidora de remédios para depressão. Somos a geração que consome em larga escala medicamentos para depressão. E nunca fomos tão livres em relação a praticamente tudo. Somos livres, mas se precisarmos temos Rivotril, temos Prozac, temos antidepressivos, temos calmantes, soníferos, para que a gente possa ser mais feliz ainda. Tudo isso, também somos livres nas redes sociais para dizer se a minha vida vale a pena ou não, porque eu vou fotografar tudo, inclusive minha ida ao quilo. Vou fotografar o prato do quilo, vou postar, acrescentado do potássio, tô no quilo, kkkk. E as pessoas vão dizer se a minha vida vale a pena ou não, colocando likes e curtidas. Num dos episódios de Black Mirror, a vida é regida pela quantidade de likes. Você só pode entrar em determinados restaurantes se tiver um número X de likes. Você só pode gastar na loja se a sua quantidade de likes for expressiva. Na verdade, o que Black Mirror brinca é o que acontece hoje. Sua popularidade é medida por algo abstrato, que são os likes. Na verdade, há muita coisa a ser dita sobre isso, mas eu diria que por um problema administrativo, a nossa era de liberdade é a era de solidão, e o celular é a grande muleta da solidão. Não é importante assistir uma palestra de Leandro Carnal, isso é irrelevante. Tanto faz, já vi várias na internet. O importante é ter uma foto ao lado dele e postar na rede. Tô aqui com o Carnal, kkkk. Carnal é meu amigo, lol. RS. Não é importante viver o momento, o importante é registrar e publicar. E lançar ao mundo a garrafa com a mensagem: você acha que a minha vida vale a pena? Porque são os outros que vão dizer isso. Então não é o meu narciso, minha vaidade, meu orgulho que está fazendo isso. É a minha insegurança e a minha fraqueza pessoal. Estão buscando nos outros a resposta se a minha vida vale a pena ser vivida. E as pessoas viajam e postam. E elas jantam e postam. E elas vão ao parque e postam, andam de bicicleta e postam. A vida delas fica uma imensa postagem.
e tudo vira uma aposta imensa, porque ninguém mais vê nenhuma diferença em ninguém. E todos são felicíssimos, e todos riem, e todos vivem em festas, e todos estão bem. Ninguém posta um fracasso, que são coisas que definem a vida. Nunca houve no Face uma postagem simples de manhã, brochei, kkkk, nunca houve essa postagem. Mas saibam, não aqui naturalmente, mas em São Paulo há quem broche. Aqui naturalmente não, o interior tem mais força, mais respeito. Eu faço isso há 30 anos, cuidado. Não é porque você faz uma coisa há 30 anos que você continua apto para fazer. Eu sou professor há 45 anos, eu tenho que estudar, ir atrás, buscar, saber o que o jovem está ouvindo, que tipo de filme ele assiste. Sentar para ver Marvel, porque ele vê. Acompanhar Rock in Rio inteirinho. De repente eu olho, tá lá gente que estava em 1989 no Rock in Rio e gente que chegou agora. Eu preciso saber, ter a ideia do que é, porque do contrário a minha competência vai esvaziando. E é claro, mas eu faço há 30 anos, cuidado. Hoje de manhã, na Voluntários da Pátria em São Paulo, na porta de um hotel, logo cedinho, uma senhora deu sinal para um táxi, que é um sujeito antigo de pegar um táxi. O táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou: por favor, o senhor me leva ao aeroporto de Congonhas? O táxi disse: pois não. E foi. Quando ele já estava ali na Moreira Guimarães, né? Já estava na direção do aeroporto, ela falou: engraçado, o taxista em São Paulo fala tanto, ele está tão quieto, acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida, foi e bateu nas costas dele. Quando ela bateu, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou: senhor, desculpa, eu não queria assustar o senhor. Ele disse: não, dona senhora, me desculpe, sabe o que é? Hoje é meu primeiro dia como taxista e a senhora é minha primeira passageira. Ela falou: é? E o que o senhor fazia antes? Ele falou: eu fui por 20 anos motorista do serviço funerário. Cuidado com o tapinha nas costas. Pode ser o passado te assombrando. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos, 30, que você está preparado para fazer. No mundo de mudança e velocidade, nós temos o vir à tona, a emergência, vir à tona, emergir, de múltiplos paradigmas, modos de fazer, de pensar. E nessa hora, claro, é preciso que eu seja capaz de não esvair a competência. Eu o cito em alguns livros, porque eu gosto demais. Beda, que é chamado de São Beda, né, por católicos, ortodoxos, luteranos e também anglicanos. Beda, ele diz algo que eu vou repetir 2 vezes. Ele diz: há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo: há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. A você, servidor e servidor público, aqui ou fora daqui, pessoas que colocam o poder da autoridade, do conhecimento, da capacidade a serviço de uma população que precisa. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Estas são 3 trilhas virtuosas para um passado honroso daqui a 30, 40 anos. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Nós vivemos hoje múltiplos paradigmas. É necessário que a gente tenha coerência ética de praticar aquilo que ensina. Tenha generosidade mental para repartir o que sabe. Mais especialmente, e eu quero usar os teus 3 minutos finais de desespero nessa direção. Já se foi mais de 1 hora, você nem notou, você estava cochilando. Quero lembrar que dessas 3 trilhas virtuosas, a mais importante delas é humildade intelectual. Isto é, eu saber que eu não sei todas as coisas.
e que se eu quiser não me tornar medíocre, eu preciso estar disponível, permeável a conhecer aquilo que ainda não conheço. Aliás, porque só conhecendo aquilo que não conheço, poderei avaliar se ele tem cabimento no que fazemos ou não. E nesse sentido, abrir a cabeça para o mundo que chega. Num mundo em que eu posso, desde publicar, escrever livros em plataforma papel, como no mundo digital, fazer cursos presenciais, ou como tenho eu, curso online de filosofia. Fazer aquilo que nos permite uma capacidade de fazer essas pontes todas dos nossos tempos de existência, mas acima de tudo, comemorar com humildade. E uma pessoa que tem humildade sabe que não se deve confundir humildade com subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, que se humilha, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, é aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro, humildade intelectual, generosidade mental e coerência ética. Preste atenção, a humildade intelectual nos coloca a necessidade, inclusive, de prestar atenção em quem não concorda com a gente. Uma das coisas mais tolas é achar que já sabe tudo que pode ser sabido e tudo que é necessário. Eu, Cortella, nunca esqueço. Cautela, um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emburrece, uma oposição frágil fragiliza um governo. Porque quando você presta atenção em algo que impede que você se acomode, muda o patamar. Eu, Cortella, quando secretário de Educação na capital paulista, uma parte do trabalho bom que a equipe fez, não foi só isso, mas também isso, a gente deveu a uma oposição muito bem feita. Porque a oposição bem feita, aquela que é respeitosa, mas que também não é negligente, permite que a gente não fique, eu faço o que eu posso. Aliás, eu nunca esqueço de um vereador, que hoje é deputado federal, e que infernizava a minha vida. E eu sou grato a ele. Quando eu encontro com ele, eu agradeço por em nome da minha equipe, porque ele, para o meu desespero, era o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. E ele era da oposição. E por lei, ele podia chamar a mim, executivo, toda semana na Câmara para prestar esclarecimento. E ele chamava. E toda semana eu tinha que ir. Um dia, inclusive, na Câmara, eu cheguei a perder a cabeça na discussão e pratiquei aquilo que chamaria de desacato. Ele não notou na hora, senão ele teria mandado me prender. Porque na hora da discussão, uma hora eu falei, vereador, meu sonho é dar o nome de Vossa Excelência para uma escola municipal. Ele falou, ué, mas não pode nome de gente viva. Eu falei, então. No entanto, eu sou grato a ele por uma razão. Ele dificultou o envelhecimento de ideias e práticas. Ele fez com que eu, servidor público, com a equipe que estava, que eu não acomodasse, sentasse, relaxasse. Eu dissesse, tudo bem, eu faço o que eu posso. Aqui não adianta fazer nada. Para que isso? Bobagem. Alguém tem que fazer alguma coisa. Se o futuro é incerto e imprevisível e impossível de ser controlado, existe ao nosso alcance uma chave. Essa chave é o preparo. Eu não sei onde estaremos em 2028, mas quem falar melhor inglês estará melhor do que os outros. Eu não sei onde estaremos em 20 anos, mas quem conseguir preservar sua saúde hoje, livrar-se de vícios, manter um corpo funcional, estará melhor do que aqueles que estiverem presos de vícios. Então, entre outras coisas, ao entrar na faculdade, eu tomei decisões sem prever o futuro, mas que nasciam da minha formação, como, por exemplo, me afastar de drogas no curso de Humanas História na USP, o que me isolou profundamente, gente. Não gostar de maconha me tornou um ser dedicado estranhamente aos livros e ao estudo. Numa entrevista do Jô, eu contei a ele como aconteceu dos meus alunos na Unicamp durante um curso de Shakespeare que eu dei, estarem entusiasmados porque descobriu-se no cachimbo de William Shakespeare restos de cannabis.
e meus alunos estudaram, Shakespeare fumava maconha provavelmente como toda a elite europeia do fim do 16 e durante todo o 17. A criminalização de drogas é do século 20. Só que eu lembrei a eles que Shakespeare é Shakespeare porque ele era Shakespeare e não por causa da maconha. E que se você e eu fumarmos maconha, seremos apenas maconheiros e não William Shakespeare. Afastar-se não é um discurso moral, ele é prático. Ele é prático. Não? Afastar-se dos vícios, vícios que condicionem minha vontade. Procurar um corpo funcional, que não é um corpo Kim Kardashian, mas é um corpo funcional, que não me atrapalhe no exercício das minhas atividades. Ou, como eu já preguei pelo Brasil inteiro, dedicar-me de corpo e alma à gordura, ao bacon e assim à manteiga de garrafa regando tudo, porque isso impede Alzheimer. Se eu fizer isso todos os dias, não chegarei à idade de desenvolver Alzheimer, né? Nem catarata, nem osteoporose. Manteiga de garrafa cura praticamente todas essas doenças, inclusive males graves da terceira idade. Lá pelos 30 e poucos você vai ter um AVC fulminante e não chegará a essa idade do declínio. Na verdade, a minha pergunta não é se eu quero viver muito ou se eu quero viver pouco. A minha pergunta é sempre se eu quero viver bem. E para viver bem eu preciso de estratégia. A vida bem vivida e bem sucedida, como diz Luc Ferry no seu livro, o que é uma vida bem sucedida, ela pressupõe ação, estratégia e assim por diante. Mas eu não sei o futuro, e aqui eu me baseio nessa ideia linear de tempo que Santo Agostinho trabalhou nas suas Confissões. Eu não sei o futuro. O presente é contínuo, o passado está sempre ficando para trás e o futuro de fato nunca chega. Mas vamos substituir essa sequência pela seguinte ideia. Por passado, consideremos experiência. Todos aqui temos experiência. Por presente, consideremos a ação como eu estar falando e os senhores nesse momento escutando. E por futuro, entendemos a estratégia que nasce essa ação. Sempre a ação, prevendo a estratégia a partir da experiência. Vocês sabem que faz toda a diferença a ação e a estratégia. Duas pessoas que ganham a mesma coisa na mesma instituição pública têm dois padrões de vida completamente diferentes. Porque o que me faz ter dinheiro não é só o que eu ganho, mas é principalmente o que eu gasto. É o que eu gasto que me torna estável ou não. Como me disse um aluno, eu estou ganhando R$600 no estágio. Guarde R$6 todos os meses. Você vai ter 1%. Isso ao final do ano já vai ter 10%. Isso pode se transformar em 50% de um salário. Já é um fundo de emergência muito bom. Ou seja, a estratégia ela é quanto à saúde, a estratégia é quanto às relações afetivas, é quanto ao dinheiro, permanentemente daquilo que eu quero. E que vocês ouçam o que eu tenho a dizer como se ouve a um ser humano. Ou seja, alguém falível, alguém que tem ideias, que não é absoluto, que não é onipotente, que tem ideias do que leu, do que viveu e que cada uma e cada um pegue essas ideias e diga, essa é minha, essa eu vou ficar, essa eu vou produzir. E a outra diga, essa eu tenho que adaptar, o Leandro está um pouco desequilibrado nessa. E outra que os senhores e as senhoras digam, essa de jeito nenhum é um absurdo. Assim a gente pensa, assim a gente pensa. Não existe obediência cega, não existe fidelidade absoluta a nenhum ser humano, a nenhuma pessoa que tem suas características. Assim nós devemos sempre pensar em relação às coisas. Vivemos um momento atípico, aqui há muitos jovens que nunca tinham vivido uma crise tão profunda. Mas acreditem no tio, já houve várias. Ouçam o tio, já houve outras crises. Eu tenho uma experiência de 35 anos de magistério, sou tão antigo que dei aulas de moral e cívica e USPB. Os senhores terem uma ideia. Alguns aqui devem ter tido aula de moral e cívica e USPB. Eu dei aula de moral e cívica e USPB. Sei todos os hinos, a letra de todos os hinos, bandeira, república e assim por diante. A crise atual é importante, a crise é significativa, mas é muito importante dizer que o grosso da crise econômica começou a passar, o grosso da crise econômica está se afastando,
mas a crise moral e a crise ética ainda é muito intensa. Eu cresci ouvindo do meu pai e da minha mãe: estude para ser alguém, seja honesto. Hoje é difícil dizer essas coisas, porque tanta gente que não é ninguém chegou longe, tanta gente desonesta está no topo, há tantos canalhas nos governando, que a gente fica muito impressionado com as coisas. Então, é um momento específico, é um momento difícil, a crise está terminando, mas o quadro político está instável e, infelizmente, devo profetizar, o ano que vem não será fácil. Teremos eleições, a polarização vai continuar, o Face e as outras redes sociais vão continuar sendo uma arena de luta em que todas as opiniões são atacadas. E aí eu começo dando um primeiro conselho que não é filosófico, nem histórico. Eu dou um conselho absolutamente da minha avó, uma imigrante alemã que passou a vida inteira quase no Brasil. Não toquem tambor para maluco dançar. Não toquem tambor para maluco dançar. Quando alguém começar a berrar, a adjetivar com os olhos irritados, vão se afastando lentamente, concordem, tenham reações bovinas, e saiam correndo, Não discutam com pessoas perturbadas, não discutam com pessoas perturbadas, é perda de tempo, perda absoluta de tempo. Então, nesse quadro político instável, de ódios, evitem o ódio, não cultivem o ódio. O ódio vem às pessoas, não compartilhem. Há um conselho que eu ouvi na Ásia de um budista que dizia: o ódio é um veneno que só funciona se você beber. Se você precisa aceitar o ódio do outro. Afastem-se disso, porque tem tanta gente interessante, tem tanta gente desafiadora, que as nossas dúvidas têm que ser de várias ordens. Nossas dúvidas são lícitas, são boas, mas nossas dúvidas não podem ser longe da ética, não podem ser longe de princípios. E como eu digo aos jovens professores que eu formo na Unicamp, um conselho que eu escrevi no livro Conversa com um Jovem Professor: é muito importante que em uma sala de aula exista ao menos um adulto. É bom que esse adulto seja o professor. É muito importante que num ambiente, por mais que tenha gente brigando, destruindo e gritando, que eu redobre a minha capacidade de ser pacífico. Esse é o primeiro ponto no momento que nós estamos vivendo. O mundo está em transformação. Essa transformação sempre ocorreu, mas ela se acelerou. Quando meu pai se formou em Direito em 59, na Universidade Federal de Porto Alegre, ele nunca mais fez outro curso de atualização. Ele nunca fez MBA, ele nunca foi em busca de outro curso, porque naquela época as pessoas se formavam e assim ficava. O tempo era um tempo repetitivo. Hoje isso não é mais verdade. Hoje, se você já está formado, tem necessidade de mais cursos, de mais atualização. Aquela época passou. A velocidade da transformação está tão grande. Darei exemplos do que seria uma espécie de filosofia de um grego chamado Heráclito, que confiava e dizia que tudo era movimento, pantarrei em grego, tudo move, tudo se move, tudo se transforma, todas as coisas se transformam. Por exemplo, os celulares que as senhoras e os senhores têm nas mãos, eles são a síntese de toda a memória da humanidade. Todas as coisas que nós já produzimos como espécie humana estão lá. Todas as poesias, todas as obras de arte, todas as músicas estão ao nosso alcance. Isso é uma revolução. Isso é uma radicalização da Revolução de Gutenberg. Isso é a radicalização da imprensa. Nós capilarizamos, atomizamos o conhecimento. Quando eu era criança, os jovens não têm ideia disso. A professora mandava a gente pesquisar, a gente ia à Barça, Enciclopédia Barça, e copiava. Só tinha essa fonte. Nas famílias muito ricas havia britânica, mas só tinha essa fonte. O conhecimento estava em bibliotecas. O conhecimento estava reservado em bibliotecas. Hoje, cada vez mais, ele está, para o bem e para o mal, atomizado. As escolas têm que ser revolucionadas. E elas ainda
digo isso como professor, elas ainda não notaram a revolução, que é ter uma memória em HD externa, uma memória externa a nós. Essa transformação também atinge um fato importante: a maior empresa de transporte urbanos do planeta não tem um único carro, ela é um aplicativo na nuvem. E se você não sabe o que é nuvem, você tem diploma de datilografia. Isso é uma característica. Você não sabe o que é nuvem, pensa em nuvem e acha que é um fenômeno meteorológico, você tem diploma de datilografia e fez o SPB na escola. Mais uma mudança importante para a gente registrar: a maior empresa de hospedagem do planeta, Airbnb, não tem um único hotel. Ela é um algoritmo de hospedagem, ela é um programa da nuvem também. Ou seja, essa é uma mudança enorme. Claro que já no século XVI Camões nos disse: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mas hoje essa mudança não é mais de uma geração para outra. Não é mais de uma geração para outra, ela é uma mudança imediata. Uma pessoa de 15 anos já não pertence mais à geração tecnológica de alguém de 25. Ora, tudo isso, claro que assusta mais quem nasceu antes, e eu vou lembrar que nós temos 3 grandes etapas de valor na história humana. A primeira etapa, que nos dominou desde a pré-história, foi a força física. Era o guerreiro mais forte que dominava a tribo, que tinha valor como líder. Essa força física foi substituída pela força do capital. Quem é mais rico manda na sociedade. Não preciso mais ser o mais forte, basta ter mais dinheiro. Chegou a hora do velhinho gostoso e rico. Não precisa mais ser o mais forte. Eu posso ser o Neymar e serei lindo, desde que o dinheiro e a fama me acompanhem. Esse é um novo critério. É claro que força física ainda conta, é claro que dinheiro é fundamental, mas nós temos uma terceira etapa, e essa pouca gente se deu conta. Hoje o que manda no mundo é a inteligência e não a força física. E apesar do capital ser fundamental, o capital hoje deriva da inteligência e não da produção. Não é mais o dono da usina siderúrgica, não é mais o montador de automóveis que é o milionário, mas é o fundador do Facebook, de um programa. É o fundador do Google e assim por diante. São essas pessoas que hoje são responsáveis pela maior circulação de capital no mundo. Não tem mais sentido a memória, como me educaram. Quando eu era criança, decorávamos que o Brasil tinha 8.511.965 quilômetros quadrados. Nossas professoras, eu fiz um colégio interiorano, católico alemão no Rio Grande do Sul, ficavam felizes que nós soubéssemos que o Novo Testamento tinha 27 livros, 4 evangelhos, 1 Atos dos Apóstolos, 14 cartas de Paulo, um conjunto de cartas católicas e um Apocalipse. E aí nós tínhamos uma fé sólida, porque nós tínhamos memória. E essa memória, ela é importante. A memória é uma coisa importante, porém, o que hoje determina não é a memória, a primeira instância da inteligência, mas o que eu crio a partir da memória, que é a inteligência. Antes era culto, quem soubesse que a capital da Mongólia era o Ulaanbaatar, o do Nepal era Katmandu, quem soubesse que Lagos era a maior cidade da Nigéria, que o rio Congo era o único rio que atravessava o Equador 2 vezes. Nossa, que pessoa culta. Hoje isso está no Google. Isso está no Google, você não precisa mais decorar isso. Você decora se quiser, mas hoje a inteligência nos libertou da memória. E isso é fundamental. Memória entendida na filosofia clássica como uma das instâncias da alma para Aristóteles. Memória entendida como um dom do Espírito Santo. Memória entendida como uma série de valores, mas hoje apenas o primeiro passo para a criação, para a inteligência, para aquilo que você pode fazer como iniciativa e criatividade. E isso é muito importante, porque isso vai revolucionar a maneira de eu ensinar crianças e jovens. Ou seja, não mais para repetição, não mais para o padrão, mas para a criação. Se eu quiser que eles sejam cada vez mais pessoas que possam se adaptar à mudança. E é difícil. E por que é difícil eu me adaptar à mudança? Porque o primeiro limite é aquilo que eu, mais velho, valorizo, que é a tradição. Ora,
Por que é que o cérebro humano valoriza a tradição? Porque o cérebro humano é uma máquina eficaz, que gosta de economizar energia. E a economia dessa energia é fundamental porque ela significa que o cérebro não quer fazer ações desnecessárias. O cérebro é uma máquina eficaz. Sempre foi assim. Assim foi desde o começo. Ora, era muito interessante quando eu questionava, eu fiz música também, uma professora que nos dava, por exemplo, canto gregoriano, uma velha senhora, uma freira alemã, que dizia, você tem que aprender o modo frígio, você tem que aprender o modo dórico, você tem que aprender a ler em clave de dó. E a gente, mas por que, irmã Heloísa? Porque quando vocês ensinarem, vocês saberão. Ou seja, ensinar era o sistema que auto-justificava o que havia antes. E isso é uma coisa interessante porque a tradição vem ao lado de um mecanismo fundamental, que foi colocado na espécie humana como uma forma de sobrevivência, que é o medo. O medo é prudente. O medo pode ser uma virtude que impede, segundo Aristóteles, o exagero, ou seja, impede a temeridade, já que o equilíbrio é uma virtude aristotélica. Porém, quando o medo nos domina, ele se chama covardia. Eu valorizo muito um aluno que no doutorado vai fazer um seminário, como fizeram terça-feira, sobre a obra que eu estou analisando, e aí ele tem medo, ele treme, mas ele enfrenta e faz. Eu valorizo muito quem domina seus medos, quem tem medo de voar e voa, quem tem medo de casar e casa. Eu valorizo quem enfrenta o medo. Mas veja, nós, seres humanos, somos descendentes de covardes. Quando nossos ancestrais chegaram à porta da caverna, uns disseram, vão na frente, vamos ver se no fundo da caverna há animais. Os que foram na frente morreram. Os que ficaram na porta da caverna, prudentemente ou com medo, são nossos ancestrais. Nós somos descendentes de pessoas prudentes. Bem, o excesso de medo, o medo dominando, chama-se covardia. A genética é uma coisa importante. Há pouco, num debate para um livro, uma autoridade me disse, talvez a gente tenha apenas 5% de liberdade, o resto é genética. Eu não sei o número exato, eu não tenho capacidade de pensar nesse número, porém, 5% é bastante. As abelhas têm 0. As abelhas são exclusivamente guiadas pela genética. Nenhuma abelha amanhece republicana. Nenhuma abelha diz, vamos derrubar essa rainha que não faz nada. Nenhum leão pode se tornar vegano. Ele não pode amanhecer, chega de maltratar as zebras, vamos sentar na selva em plena harmonia comendo queijo tofu. Não é permitido ao leão isso. Não é permitido ao leão isso. Os seres animais tidos como irracionais seguem um código genético. Nós somos livres. O livre-arbítrio é uma profunda característica da humanidade. Pensei nisso de uma forma trágica. Eu vou a São Paulo, à Sala São Paulo, escutar concertos quase toda semana, e para isso eu atravesso uma tragédia humana, que é a Cracolândia. É uma tragédia humana. Seres humanos iguais a mim, dignidade e direitos, um dia foram lá. Um dia olharam para aquelas pessoas que abriram mão do seu livre-arbítrio e abriram mão voluntariamente da sua dignidade, compraram uma pedra de crack, fumaram e se destruíram. Esse é o grau mais radical de liberdade humana. Ou seja, eu sou livre inclusive para me destruir. Infelizmente, tudo aquilo que seja um vício reduz minha liberdade. Drogas, álcool, Netflix, tudo que for um vício reduz minha liberdade, cria um hábito. O hábito, diz Aristóteles, é uma segunda natureza. A genética existe, mas não nos condiciona abertamente. A cultura existe. Eu estou inserido dentro de uma cultura. Para mim, que tenho ancestrais camponeses, acordar de madrugada é muito fácil. Eu desperto todos os dias às 4 horas da manhã, sem nenhum problema. Isso é típico de sangue camponês, né? ou de algum problema de insônia. Mas eu, casualmente, acordo com facilidade. Eu tenho grande facilidade de acordar, faz parte da cultura. Meu avô dizia, o sol não deve encontrar ninguém honesto na cama. É uma coisa que vem sempre. A cultura é importante,
A cultura é importante. Eu já soube de pessoas que dormem até às 6 da manhã, mas eu acho que são pessoas atacadas da preguiça, né? Pessoas atacadas disso. É uma questão cultural. E também o meu comportamento, eu vou perguntar como eu passo a um estágio seguinte, numa sociedade que exige que eu, Leandro, e cada uma que está aqui, cada pessoa aqui faça algo diferente. Como eu consigo isso? De que forma eu consigo isso? Bem, essa é uma questão importante. Lendo neurocientistas, eu fui iluminado por um conhecimento que até então eu não tinha, e lendo grandes autores neurocientistas, como o professor Antônio Damasio, português, Suzana Herculano Holtzel, brasileira, eles foram indicando que os neurônios, quando produzem um hábito, como, por exemplo, acordar às 4 da manhã, ou comer algo, ou dizer uma saudação ritual, não apenas um neurônio encosta no outro com impulso elétrico, como sabemos, mas cria uma ligação biológica. Dessa forma, o neurônio acaba ficando ligado ao outro através do hábito, e toda vez que eu repito aquele hábito, é muito bom para o meu corpo. Ele vai gastar menos energia. A vida tomada de hábitos, a vida tomada de repetições sistemáticas, é uma vida profundamente econômica de energia. Ora, por que eu, Leandro, gosto de pinhão? Pinhão não tem gosto de nada, tem gosto do sal que eu coloco na água. Porque eu, Leandro, na infância comia pinhão, e pinhão associo ao inverno, a fogão a lenha e ao gosto do inverno e da infância. Por que eu gosto das músicas da minha infância, a parte da minha formação em música clássica? Por que eu gosto de Legião Urbana? Porque eu considero Legião Urbana melhor que Wesley Safadão. Eu, Leandro. Mas lembro que meu pai considerava Lupicínio Rodrigues superior a Renato Russo. E provavelmente meu avô consideraria Zequinha de Abreu ou Chiquinha Gonzaga superiores a Lupicínio. Porque nós gostamos daquilo que nos remete à zona de segurança. Nós gostamos daquilo que nos remete ao que o neurônio já fez. É profundamente confortante para o corpo o hábito. Quem acorda sempre na mesma hora, quem deita sempre na mesma hora, quem come sempre na mesma hora, quem come mais ou menos as mesmas coisas, quem faz mais ou menos as mesmas coisas, produz sobre o corpo e sobre o cérebro um efeito bastante profundo de método, de ordem. E o neurônio gosta disso, e nós nos inserimos nessa ordem. Ora, essa ordem não é boa nem ruim, apenas ela é uma ordem. E ela é absolutamente biológica e produz a zona de conforto. Por um lado, a zona de conforto me acalma. Por outro lado, a zona de conforto não exige de mim o melhor que eu possa dar. Por um lado, a repetição sistemática me tranquiliza, mas com ela eu não produzo mais do que eu possa produzir. Apenas a crise, a inconstância, apenas o problema é que faz com que eu acabe produzindo mais. Qualquer médico pode ser excelente profissional se atender uma paciente num ambiente muito luxuoso, sem problemas graves. É preciso ser um grande médico para atender num pronto-socorro de uma grande cidade, numa madrugada de festas. Qualquer professor dá aula para 5 pessoas numa sala com ar-condicionado. É preciso ser um grande mestre para ter um 6º ano, numa tarde de novembro, depois de um feriado, antes da aula de educação física ou depois da aula de educação física. Quem é capaz de dar aula para 45 pessoas e ainda amar essas crianças, é um gesto épico, de dedicação. Exatamente a crise, é a crise que revela as pessoas, a crise que transforma as pessoas, a crise que me tira da zona de conforto, é a crise que faz com que eu saia de uma região repetitiva. O conselho da minha avó, já citada, era para ficar na zona de conforto,
Ela dizia às mulheres da família: seu marido ronca, não separe, o próximo pode bater. Fica com esse, fique com esse, né? Não era só o zelo católico pela fidelidade do sacramento, mas uma observação prática de vida, né? E seu chefe é ruim, seu superior é ruim, é um ruim conhecido, o outro pode ser pior. Então fica essa questão do ousar e do repetir. É claro que a perspectiva, o afastamento para eu ter uma distância em relação às coisas, ela é fundamental. Mas saibam, tudo aquilo que me tranquiliza, tudo aquilo que me leva para a minha região de conforto, me afasta do sucesso. O sucesso eu não estou entendendo aqui como ganhar dinheiro, pode ser. Sucesso eu estou entendendo o intelectual, sucesso eu estou entendendo o empreendedor, sucesso eu estou entendendo a dona de casa, sucesso eu estou entendendo o religioso que tem objetivos e quer atingir o seu sucesso, perfeição da alma, acúmulo de dinheiro, cuidados com a família, seja o que for. Tudo aquilo que me tranquiliza me afasta do sucesso. Tudo aquilo que me deixa bem me afasta do bem e do desafio. Por isso que todos querem o sucesso, mas eu não sei qual a escolha certa. Todos querem o sucesso, mas a escolha certa ela é sempre complicada, porque eu tenho que pensar quando é que chega esse momento, e aí eu vou avançar de Aristóteles para Agostinho, quando é que chega esse momento chamado futuro. Agostinho estuda muito a sucessão de tempo e fala muito de um presente quase contínuo em relação a isso. Eu nunca sinto o futuro porque eu estou sempre no presente e o passado é sempre uma memória que já fugiu. Então vem a seguinte questão: quando chega o futuro? Eu vou dar uma resposta semi-agostiniana e semi-pelagiana também. Nunca chega o futuro, nunca chegaremos ao futuro, porque eu estou sempre no momento presente e o minuto seguinte é o meu presente. Logo eu vivo, inspirado em parte na reflexão de Agostinho sobre o tempo, eu vivo num tempo contínuo, num tempo presente. Eu vivo permanentemente nesse momento, e esse momento só aconteceu porque eu tive passado.